Gente, algumas pessoas ficam chateadas até por uma estima que elas devotam ao presidente Jair Messias Bolsonaro, quando alguém insinua que ele seja um estuprador virtual, que ele tem uma formação estupratória, por assim dizer, que ele seja a expressão da corrupção. Mas o que eu queria te dizer é isso. O Bolsonaro, ele tem uma formação estupratória, ele é aquilo que a Bíblia chamaria de acenocoitai, ele é invasivo, ele se orgulha de ser invasivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o amor do Bolsonaro pelas mulheres, que é um amor zero, ele se utiliza delas para suas finalidades socioeconômicas, isso é o que o constitui. Bolsonaro é o óbvio. Ele é a expressão da misoginia estrutural. Por isso que ele é presidente do Brasil, porque ele é o reflexo do que as pessoas são. Se tem algo que está na estrutura social, é a misoginia, sem que nem pra que, gratuita contra as mulheres. Misoginia é contra as mulheres, é ódio às mulheres e às feminilidades. E como a população é assim, e estava se sentindo pressionada por estar sendo educada a não tratar as mulheres como coisas, como objeto de desejos, e sim como pessoas, aí o Bolsonaro, ascendendo à presidência da República, se torna esse desejo cumprido de se manter na misoginia. Tanto é que vocês veem como que os crimes contra as mulheres aumentaram, contra as feminilidades, né? E é interessante que uma das coisas, um dos primeiros gestos de campanha do Bolsonaro começou quando ele ataca a então deputada Maria do Rosário, quando ela vai dizer para ele: olha, você e seus filhos são estupradores simbólicos ou virtuais, uma expressão assim que ela usou, dizendo o seguinte: ó, vocês podem nunca ter estuprado alguém de maneira fática, né? Mas, de fato, todo o procedimento de vocês é invasivo, vocês zombam das mulheres, zombam das feminilidades, fala que nem gosta de viado. Então ela não errou no que ela falou, mas naquele momento ele fica bravo com ela. Ah, você me chamou de estuprador? Não sei o que lá. Se você, aí ele fala que ele não vai estuprá-la porque ela não merece. Ela fala que se ele fizer isso, se ele encostar nela, daria um tapa nela. Dá que eu te dou outro, dá que eu te dou outro. Você me chama de estuprador, não sei o que, vagabunda. Então ele vai ofendendo-a e isso virou um processo. Mas o que eu queria dizer é que aí começa a campanha do Bolsonaro rumo à presidência da República. Então, como é que ele se torna presidente da República? Zombando das mulheres, desqualificando o discurso de mulheres. A própria deputada Joyce Hasselmann vai dizer que aquele movimento Mulheres contra Bolsonaro, ou ele não, ela cooptou aquelas mulheres em questão de 15 dias, fazendo-as todas serem pró-Bolsonaro, ou seja, ele consegue ser um abusador na República. E um homem que nunca respeitou as mulheres jamais respeitaria a República, porque ele tem raiva das feminilidades. E aí, ele que nunca respeitou as mulheres a partir desse episódio com a deputada Maria do Rosário, há alguns anos atrás, ele vem fazendo isso o tempo todo. E tem uma gradação, né? Porque aí ele não gosta da República, ele não gosta das pessoas, ele não quer oferecer, né, o seu último ato misógino é zombar da questão do absorvente higiênico das mulheres. Engraçado que o Estado oferece camisinha para os homens sentirem seus prazeres, mas não pode oferecer às mulheres cidadãs que pagam impostos, que têm de lidar com as tormentas, porque é uma tormenta, é um incômodo sim, os movimentos que tem a ver com a menstruação, a cólica, o constrangimento de aquilo vazar em público, aquela coisa toda. Aí o presidente não tem empatia, porque ele já não gosta de mulheres mesmo. Porque a gente pode verificar que até o amor que ele tem pelos machos, digamos assim, é só se esse macho não carregar traços femininos, né? Por exemplo, aqui entrando no livro da fofoca, há quem diz que Bolsonaro e o tal do deputado chamado Hélio Negão, o Hélio Bolsonaro, que eles têm um mancomunamento, tanto é que o ministro do Supremo, né, o Nunes Marques, foi uma indicação do Hélio Negão. E aí, digamos assim, o Bolsonaro, eu tenho um amor hétero por ele. Isso é uma maneira de expressar a sexualidade dele, ou a homossexualidade dele. Toda essa comparação que ele faz dos seus amores econômicos criminosos com um amor hétero, me dá um abraço hétero num outro homem.
Na verdade, isso tudo é homofílico, é o amor por iguais, sejam exploradores, sejam homens, sejam ricos, né? E ele não é rico, mas ele é tipo um capanga para defender interesses dos ricos, que é assim que ele vai ter na vida dele. Ele nunca se preocupou com a república, ele sempre se preocupou com os altos negócios, digamos assim, dele mesmo, né? E aí, por que então que de repente ele se vê afeiçoado com o Hélio Negão, se essa fofoca fosse verdadeira? Porque o Hélio Negão não tem traços femininos. Porque, por exemplo, ele odeia o senador Randolfo, chama-o de saltitante, porque há traços ditos femininos no senador Randolfo, um homem maravilhoso que nós temos na República. Senador Fabiano Contarato cria crianças, essa coisa de mulher, esse frescalhão aí, tá doido com quem? Então, ele é misógino porque ele odeia a feminilidade e as mulheres, mas ele também odeia sobretudo, ele odeia sobretudo as mulheres, como a gente vai ver nos seus movimentos. 3 movimentos famosos, e aqui estou falando de coisa pública que Bolsonaro fez. A primeira, que não sei se você sabe, ele foi o único deputado federal que votou contra a PEC das domésticas, lá no governo Dilma. Votar contra a dignidade das empregadas domésticas, ou das serviçais, ou das diaristas, ele votou contra. Ele acha que essas mulheres não deveriam ter direitos. Segundo, ele vai dizer numa palestra em público, lá na Hebraica, que isso é uma coisa bem... que ele tem 4 filhos, na quinta ele deu uma fraquejada e veio uma mulher. Alguém pode dizer que ele está brincando, mas há brincadeiras que em si mesmas são brincadeiras debochadas. É a mesma coisa de eu estar brincando, fazendo piada com alguém no leito de morte que está pedindo a minha ajuda. E aí, quando ele diz que a filha que ele tem com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, é fruto de uma fraquejada, ele está dizendo que a mulher é um ser fruto de uma relação sexual mal feita. E a terceira é quando no programa da Luciana Gimenez em público ele vai falar que se ele fosse empresário, ele não pagaria à mulher o mesmo salário pela mesma função. E ele vai dizer, porque é complicado essa questão da igualdade. É interessante que ele acha, então, que mulher deve ganhar menos porque é mulher, porque tem processos menstruais, porque pode engravidar. Ou seja, ele é a pura misoginia. E aí a gente pergunta, por que um cara desse é presidente do Brasil? Porque ele é um retrato daquilo que a população esconde. Para a gente amar Bolsonaro, a gente tem de odiar a educação. Porque educar é isso, é pegar esse ser todo bruto que odeia mulheres e colocá-lo no caminho. É colocá-lo no caminho, é o papel do educador. O Bolsonaro, ele pratica sedição, ele é um sedutor. Ele seducar, ele tira as pessoas do caminho. E aí fica parecendo que quem está no caminho do aprendizado, da transformação humana, é criminoso. Ele não. Então, para a gente não esquecer dessas questões, eu vou deixar aí para você e algumas das coisas que eu falei aqui para você ver que elas são verdadeiras, não são invenções minhas. Assista. Então você acha certo ou errado isso? Olha, no serviço público, você não tem distinção. Nós fizemos um concurso para sermos sargentos do Exército, a gente vai ganhar a mesma coisa. Para sermos aqui médicos do hospital, qualquer PUF, é a mesma coisa. Agora, na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Agora, tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual. Machista. Fala com o teu pai aqui, vai. Ele é machista. Fala com o teu pai. Grava aí, grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Você me chamou de estuprador, você é uma imoral. Tá, vagabunda. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mulheres, olha... Tá, vagabunda. Chora agora, chora agora. Chora. Agora, deputado, é verdade o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida? Por que mulher ganha menos do que homem? Por quê? E eu estudei o assunto. Fui em pesquisas,
Conversei com alguns empresários, empregador. Acho tão bonito esse povo que muda o nome das coisas para enganar os bestas. Fica no livre-arbítrio do empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Como é que é? Fui com meus 3 filhos. O quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Ai, meu Deus, fraquejada? É sério? É, amiga. Você pensou em botar nesse cabo um dia? Conselho não, viu? Então você pode ver aí que não é questão pessoal, é que o Bolsonaro ele é uma entidade, ele representa muitas coisas que estão escondidas em muita gente. Aí junta essa misoginia dele com os poderosos amando, né? Por que os negócios dos poderosos prosperam no Brasil e Bolsonaro não se levanta contra isso? Porque para o ministro Paulo Guedes e para tantas outras pessoas, quanto mais os negócios deles forem feitos em dólar, mais eles vão enriquecer, só que eles enriquecem-se às custas da maioria absoluta da população que não ganha e nem usa dólar, vai ficando pobre, essa maioria da populacional. Então por que o Bolsonaro não sai? Porque o procurador da República, que está na alta elite, vai protegê-lo. Os pastores que estão na alta elite vão protegê-lo. Os ministros que estão tendo uma vida boa vão protegê-lo. Não sei se você sabe a questão da Petrobras. Cada conselheiro da Petrobras ganha cerca de R$1 milhão, por isso que eles não ligam para o aumento da gasolina. O Bolsonaro faz muitos anos que ele não paga a própria gasolina, então ele não sabe a correria da sua. Mas o que isso tem a ver com o que você acabou de ver? Que o Bolsonaro ele é, na verdade, a afirmação do nosso Estado não transformado. Ele é o Estado que eu falo, a nossa personalidade, a personalidade humana. Ele é a reafirmação disso. Manter Bolsonaro no poder é manter a sociedade no caos. E o primeiro sinal de caos, de barbárie, é um ser humano não conseguir ver no outro ser humano do sexo feminino uma pessoa. As mulheres são pessoas. Elas merecem respeito. E se o Bolsonaro, que agora está fazendo um rombo nas contas públicas para pagar auxílio Bolsa Família eleitoral, tirasse algum dinheiro da República para dar a essas mulheres cidadãs os seus absorventes higiênicos, ele já apresentaria um indício de evolução, mas ele não quer estar reclamando, né, daquele jeitão dele. Vai ter que dar moda para as mulheres, isso é coisa de esquerdista. Quando é que a gente vai evoluir? Pense nisso e, por favor, não vote nisso nas próximas eleições. E aqui eu não estou fazendo campanha anti-eleitoral, estou fazendo campanha pela nossa vida, pela nossa história, pelo nosso país que precisa evoluir, pelas nossas crianças que precisam crescer e entender que, conquanto todos nós tenhamos nascido com uma estrutura misógina contra as mulheres, né, nós precisamos nos humanizar, entendendo que elas são tão seres humanos quanto os homens, que fazem parte da população, que pagam impostos e que precisam e merecem ter a atenção do senhor presidente da República. Pense nisso. E se você gostou desse vídeo, ou se você acha que há alguma coisa, mesmo não tendo gostado, há algo relevante aqui, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se neste canal para você receber as notificações, aperte o sininho. E se você quiser falar comigo mais alguma questão que eu não abordei aqui, vá aí nos links das minhas redes sociais que está aqui na descrição deste vídeo e converse comigo lá nos lugares privados das mensagens. E também eu peço a você para acompanhar tudo que eu tenho dito sobre o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, a entidade Bolsonaro, numa playlist que está aí, que vai falar sobre o Bolsonaro e seus espíritos, ou seja, o que ele representa, que ele é um polo visível de algo muito mais intenso. Muito obrigado pela sua atenção.